eu quero falar sobre as dimensões de comer. Por quê? Porque comer parece uma coisa simples, mas não é uma coisa tão simples assim. Muita gente chega e fala, ah, você cozinha, que legal, não sei cozinhar, só sei comer. E eu olho e falo, você não sabe comer, você não sabe nada de comer. É, quando você pega essa lasanha, por exemplo, você pode simplesmente engolir ela, você vai estar comendo essa lasanha. Você pode comer ela pensando nos aromas, pensando na textura, pensando no gosto, você está comendo de uma forma técnica. Ou você pode comer pensando em como isso relaciona com a avó dele, que fazia lasanha, e ele ficava na cozinha, e aí ele gostava muito da borda da lasanha. Ou então, como ele pegou uma cozinha que é super tradicional, que é a italiana, e resolveu colocar técnicas modernas nessa cozinha, e foi um bafafá, né? Ainda mais numa cidade pequena. Então, cozinhar é uma... cozinhar, assim como comer, e comer, assim como cozinhar, é multidimensional. Temos aspectos nutricionais, sensoriais, antropológico, cultural, moral. Existem, por exemplo, moral, se você vai comer carne de vaca e qual é o efeito disso no desmatamento da Amazônia, por exemplo. Então, são muitos aspectos que envolvem o comer. Vamos começar agora, finalmente, com a fisiologia e anatomia. A primeira coisa que é básica, vocês precisam saber, é a diferença entre gosto, aroma e sabor. Primeiro, gosto. O gosto é o que a gente sente pelo paladar. O que é o paladar é o que a gente vai, é o que a gente vai ver hoje. Então, não vou ficar entrando, não vou explicar o que é o paladar, porque a gente vai passar a próxima hora falando sobre ele. O aroma é o olfato. O olfato é o que a gente sente no nariz. Então, são os cheiros. Nós temos um epitélio olfativo que fica aqui, e ele tem receptores, tem células receptoras de compostos aromáticos, e acontece que nós sentimos essas células, elas são estimuladas duas vezes. Quando a gente inspira, que é o chamado olfato ortonasal, e quando a gente expira, que é o olfato retronasal. Então, quando o ar entra, ele estimula, quando o ar sai, ele estimula também. O aroma retronasal, muitas vezes ele não é percebido, a gente não sabe que ele existe, porque como o alimento ele está na boca, existe uma coisa chamada sensação referencial. Como o seu tato está dizendo que o alimento está aqui, a gente acaba percebendo o que é, ou a gente acaba pensando que o estímulo está na boca, mas na verdade o estímulo está vindo do nariz. Então, a gente acaba confundindo o que é gosto e o que é aroma. Por exemplo, um café. Se você toma um café, o café ele pode ter o gosto doce, pode ter o gosto amargo, pode ter o gosto ácido. Mas não existe gosto de café. É errado você falar gosto de café. Existe o aroma de café, que é o cheiro do café que a gente sente. O cheiro do café ele é diferente. Quando você inspira, você vai sentir um cheiro. Quando você toma ele, você vai sentir outros cheiros. Isso porque as moléculas que passam por trás, elas têm que ser menores e mais voláteis. Aqui, quando você inspira, a pressão é maior, você acaba sentindo o cheiro de outros compostos do que os cheiros que são capazes de passar por trás e formam o retronasal. Por isso a gente tem esses dois olfatos diferentes. O sabor é muito sensorial. O sabor é quando você come um alimento e você vai ter uma sensação em relação a esse alimento, que vai ser a junção do gosto, do aroma, e nós veremos. Primeiro, antigamente se falava que o sabor era o paladar mais olfato. Depois passou a falar que o sabor é o paladar, o olfato e o somato sensorial. O somato sensorial, ele é o tato. Acontece que a divisão dos 5 sentidos, ela foi proposta por Aristóteles há 2.500 anos atrás. Então, ela não é exatamente a melhor forma de se dividir os nossos sentidos.
Infelizmente, a aula não é sobre isso, então não vou falar sobre isso. Mas o que acabou acontecendo é que eles mudaram o tato para somato sensorial, e hoje a gente continua com 5 sentidos, mas em vez de tato, a gente fala somato sensorial. O somato sensorial, ele tem várias características diferentes, que talvez fosse mais do que apenas um sentido. Hoje em dia, já se considera que o sabor são todos os sentidos, então a visão e a audição também entraram no sabor. Os mais moderninhos já estão colocando a memória também, porque quando você come uma lasanha, por exemplo, vamos dizer que você come a lasanha da sua avó todo domingo, seu cérebro já formou uma imagem do que é aquela lasanha. Ele não vai, toda vez que você der uma garfada na lasanha, ficar pensando qual é o sabor, qual é o aroma, qual é o gosto, o que está acontecendo ali, qual a textura desse alimento. Ele simplesmente fala, lasanha da sua avó, e é isso, ele traz toda a ideia de lasanha da sua avó, e você acaba não percebendo exatamente o que está acontecendo ali naquele momento. A não ser, claro, que ela tenha queimado, e aí você vai, ela queimou, aí você vai perceber o que está acontecendo. Caso contrário, seu cérebro vai usar o que ele já tem como definido, e ele economiza energia e atenção, assim. Eu vou falar mais sobre o que é somato sensorial e qual é a diferença dele para o gosto, porque existem algumas confusões aí, mas é mais ou menos isso. Então, gosto é no paladar, o aroma é no olfato e o sabor é multissensorial. Diferença bastante importante, mas eu sei, no cotidiano a gente fala, eu troco também toda hora, falo, eu gosto do café, eu gosto da banana, mas na verdade é o sabor da banana, o sabor do café, ok? Os gostos que nós temos. Hoje, temos 5 que são consensuais, todos os cientistas concordam, temos o salgado, o ácido, o doce, o amargo e o umami. O umami, a maioria dos leigos ainda não conhece, por isso, quem conhece, fala, o umami daqui, o umami dali, o umami é gourmet, né? Mas, assim, o pessoal está meio atrasado, porque já tem mais novidade. O umami, o umami é tão 2000, gente, tão 2000. Eu não vou falar muito sobre eles agora, porque nós vamos falar sobre ele ao longo do curso, sobre eles. A novidade é o que eu vou chamar de graxoso. Na verdade, ele não tem um nome em português ainda. Em inglês é fatty, F-A-T-T-I, e é um bom nome porque ele relaciona com fat, que a gente sabe, a gente imediatamente vai ligar com gordura e óleo, mas ele, na verdade, vem de fat acid, que seria os ácidos graxos. Então, em português, eu acho que o nome apropriado seria graxoso. Esse é o que eu acho, mas, na verdade, o mais provável é que vão nomeá-lo como untuoso. Eu não gosto do untuoso porque a gente já usa o untuoso como descritor de textura, e se a gente coloca untuoso como gosto também, acaba havendo essa ambiguidade. Então, por mim, eu vou falar de graxoso, mas se você ouvir falar de untuoso, de gosto de gordura, ou qualquer coisa assim, é a mesma coisa. Nós vamos falar sobre ele também, porque eu já estou aqui considerando que ele é um gosto, embora, mesmo dentro da ciência, dos livros, dos artigos, não se costume incluir ele ainda. Acontece que, em geral, o gosto ele só vai ser plenamente aceito por todo mundo depois que ele for publicado na Nature ou na Science. Existe isso, ele já foi publicado na Cell, uma boa revista, mas enquanto não sair na Nature, na Science, todo mundo vai ficar, vamos com calma, vamos ver, a gente não sabe tudo ainda, mas as evidências são bem fortes já, bem fortes. Refutado, carbonatação. Em 2009 descobriram um receptor para o CO2, e aí todo mundo ficou, meu Deus do céu, o CO2 é um gosto, a carbonatação tem um sensor na língua. Só que aí eles descobriram que esse sensor ele se expressava nas células tipo 1 de acidez, e o que determina o gosto é a célula, na verdade. A gente vai falar sobre isso, não se desespere. Então, no fim das contas, a carbonatação ela gera a sensação de acidez. Uma coisa bem interessante é que todo mundo fala, e você sente as estrelas no céu, e bababá, as bolinhas. Mas, na verdade, o que você está sentindo é a acidez que gera refrescância, a acidez que gera a pungência das bebidas carbonatadas. E não é físico.
Eles fizeram um experimento e borbulharam um gás inerte na boca com líquido e descobriram que não dá o barato da carbonatação, do champanhe, da água com gás. Então, na verdade, é a acidez que gera a sensação da carbonatação. Você sente também as bolinhas, mas não é ela que te dá o barato. Interessante, né? O gás carbônico, quando ele está dissolvido, ele vira um ácido. Então, acaba ficando ácido. Mas aí também descobriram que o CO2 em si, ele é percebido pelas papilas gustativas, mas ele é percebido também na mesma célula da acidez. Então, o impulso nervoso que sai é a acidez. A gente vai falar mais sobre isso. Postulantes. Esses aqui são 4 que eu peguei, que estão no caminho de talvez tentar virar um gosto. O Kokumi, ele está bem avançado, já se sabe receptor, o caminho nervoso, bababá, mas ele tem um problema de que ele é dependente do umami, ele não aparece sozinho. Você só sente o Kokumi quando você sente o umami. Eu nunca senti o Kokumi porque você precisa ter os fragmentos de proteína, os aminoácidos que geram a sensação de Kokumi, e eu nunca tive isso. A Aline vai trabalhar com isso, talvez ela consiga para a gente, né? Mas, a princípio, ele tem esse problema para se tornar um gosto, porque ele é dependente do umami. O cálcio eu diria que é um forte candidato, já se sabe que tem receptor, já se sabe que percebe, já se sabe tudo. Só que tem um problema. Normalmente, somente quem tem deficiência em cálcio é capaz de perceber e ter uma preferência por ele. Então, uma solução de água e uma solução de água com cálcio e água com qualquer outra coisa, quem tem deficiência de cálcio vai sempre preferir o cálcio. Ele vai estar sentindo esse gosto, vai preferir. Mas quando você não tem deficiência, você meio que apaga esse gosto, você não sente. Então, ainda não está forte como um gosto, mas eu diria que ele vai, assim que surgirem mais pesquisas, ele vai ser considerado um gosto também. O metálico é uma viagem, assim, tem a sensação, e aí todo mundo fala, deve ser um gosto, pode ser um gosto, mas a princípio não tem nenhuma evidência de que seja um gosto, é mais provável que por conduzir eletricidade, quando você coloca um metal na sua língua, ele simplesmente gera um impulso elétrico, e o impulso nervoso nada mais é que um impulso elétrico. Então, na verdade, ele só está dando um choquinho ali, e esse choquinho acaba gerando a sensação de gosto. Também existe a hipótese de que o metal, ele oxida a gordura que está ali na saliva e na língua, e acaba gerando uma sensação também. Então, a princípio, o metálico tem uma chance baixa de ser um gosto. Carboidrato também tem uma chance relativamente grande, já se sabe o receptor, mas ainda estão tentando descobrir o nervo e se gera a sensação no córtex mesmo, se há um gosto. Somatosensorial. Esses aqui, ó, eles não são gostos, eles são tato. Então, picância, pungência, frio, quente, astringência, o mentolado, esses não são gostos, eles são tatos, são somatosensoriais. Picância é da capsaicina, é a pimenta. Pungência é pimenta preta, mostarda, wasabi. Frio é físico, quente é físico também. A astringência é uma coisa bem interessante, que a maioria das pessoas não sabe o que é, mas o que acontece, na verdade, é que a banana verde, por exemplo, ela tem algumas substâncias que acabam desnaturando as proteínas da saliva. Ao desnaturar a proteína da saliva, a saliva perde a lubricidade, a saliva ela perde a viscosidade, ela fica rala. Quando ela fica rala, você tem a sensação da boca amarrada. Então, na verdade, o que acontece é que você tirou o lubrificante natural da sua boca. E por isso você sente que a boca amarrou. É físico mesmo, não é um gosto. Só que é uma sensação física causada por uma substância química. Mas o sentido em si, ele não é químico, não é um não é um quimiossíntese. Outra coisa interessante também é que a menta, por exemplo, a menta, ela te faz sentir frio, de verdade. O frio, a gente sente a partir de uma proteína, que é o receptor de frio, que ela altera a conformação quando a temperatura cai, e aí ela gera uma cadeia de reações que faz com que você sinta o frio.
A menta, por algum motivo, ela ativa esse mesmo receptor, essa mesma proteína, e acaba gerando a mesma cadeia do frio. Então, quando você come uma menta, você realmente está sentindo frio, embora não esteja frio. É a mesma coisa com a pimenta. A pimenta, ela atua na proteína, que gera a cadeia de sensação de quente, e você acaba sentindo calor. Além, claro, de aumentar a a circulação de sangue e efetivamente ficar mais quente. Bora lá. Anatomia do paladar, isso aqui é o que nós vamos ver, então, receptores, células gustatórias, botões gustatórios, papilas, língua, nervo, hipotálamo, córtex. Temos a figurinha aqui, mas nós vamos passar por tudo. Na verdade, eu vou fazer uma ordem estranha, porque eu vou começar pela língua, porque a língua a gente conhece, é mais fácil do que se eu começar a falar de receptor do nada, é uma coisa que vai ficar no ar, assim, tipo, de onde surgiu esse receptor. Então, eu vou começar da língua e vou subir até o receptor, e depois a gente termina, eu volto aqui para os nervos, aí, hipotálamo e córtex gustativo. Bom, essa figura vai aparecer de novo, mas temos aqui 3 nervos que estão envolvidos na sensação do gosto, a língua. Nós, aquele quizinho lá no Instagram, coloquei que nós sentimos gosto na garganta, a gente sente só aqui, bem na parte de trás da faringe, bem no comecinho da garganta, mas a gente tem botões gustativos nessa parte da garganta. Então, sim, a gente sente gosto na língua, a gente sente gosto também na garganta. A gente também tem papilas gustativas no palato mole, que é o palato sem osso, é a parte mole do fundo da boca. Nós temos botões gustatórios ali também, e a gente também sente gosto por lá. A gente vai ver limiares e vocês vão ver mais sobre isso. Bom, aí ele vai para o tronco, ele vai para o hipotálamo, e depois ele segue para o córtex. Nós faremos esse percurso, para vocês verem como funciona. Começando com a língua e as suas papilas. Ué. Foi. Nós temos 4 tipos de papilas, 3 delas são sensitivas, 3 delas sentem gosto e uma delas não sente gosto. As fungiformes, elas são as pequenininhas que estão por toda a língua, essas aqui, são pequenos botõezinhos, e normalmente ela tem entre 2 a 4 botões gustativos. Papilas circunvaladas estão aqui atrás, são aqueles vulcãozinhos que ficam na parte de trás da língua. Cada um desses aqui tem mais de 100 botões gustativos. As folhadas, elas ficam na lateral da parte de trás da língua, são essas aqui, nos 2 lados. Elas também podem chegar a ter até 100 botões gustativos, cada uma delas. E as filiformes não tá nesse desenho aqui, que eu peguei do Drauzio Varela, mas porque estava bonitinho, numa resolução boa. As filiformes, elas ficam em toda a língua, elas não têm botão gustativo, elas são táteis e elas ajudam em movimentar a comida para lá e para cá, em gerar atrito. A diferença do número de papilas entre as pessoas é de até 16 vezes. Assim, não levem a sério esse número, porque como é que você não tem como contar o número de papilas de todo mundo para saber qual a diferença entre a pessoa que mais tem papila e a pessoa que menos tem papila. Eles pegaram lá 50 pessoas na Inglaterra, contaram o número de papilas dessas pessoas, pegaram os 10% que menos tinham, os 10% que mais tinham, e a diferença entre as médias era 16 vezes. Então, assim, é só para ter uma ideia de que pode variar bastante o número de papilas entre as pessoas. A língua. Gente, isso aqui, hoje em dia a gente vai chamar de fake news, mas, enfim, é um erro de tradução. Isso não existe. Esse X fui eu que fiz. Então, assim, na internet está em todo lugar, no livro didático, e não existe isso, é mentira. É um erro de tradução de uma tese em alemão, de um psicólogo dos Estados Unidos, que fez em 49, ficou e está aí até hoje. Inclusive, inventaram do umami. Então, assim, uma mentira deslavada que continua e vai seguindo adiante. Se tivesse um mapa da língua, ele seria mais parecido com isso aqui. De novo, também não levem isso muito a sério, é de 74, é uma pesquisa com um N muito pequeno, e, enfim, os métodos questionáveis, mas dá para ter uma ideia melhor de como seria. A gente sente todos os gostos em todas as partes da boca, em mais ou menos intensidade. Aqui diz mais ou menos quais as intensidades. Então, aqui na ponta da língua, a gente sente
mais o amargor, a gente sente mais acidez. Esse gráfico é uma loucura, porque, se vocês perceberem, tem alguns que aumentam, tem outros que diminuem, e, enfim, mas é o único que tem. Eu procurei algum que fosse mais recente, não tivesse tão estranho, mas eu não achei. Realmente não existe. Mas dá para ter uma ideia, então, aqui, ó, de, sei lá, pegar o açúcar. O açúcar você sente mais na ponta, um pouquinho menos, mas você sente de qualquer forma. Isso daqui é o limiar, o quanto precisa ter de açúcar diluído na água para você sentir. Um pouquinho menos nos lados, aqui um pouquinho mais na folhada, quase a mesma coisa nas circunvalares, e aqui no palato, que é a parte de cima, a mesma coisa também. Muda mais amargor, como vocês podem ver, e também o sal. O sal, a gente sente bastante sal no teto da boca. Que faz sentido, né? Porque quando você pega aquela pipoca que é super salgada, fica ardendo no céu da boca, né? Você sente bastante no céu da boca todo aquele excesso de sal. Então, esse mais ou menos seria o mapa da língua verdadeira. Os botões gustativos. Bom, como eu falei, a gente tem tem mais de 100 nas circunvalares, cerca de 100 nas folhadas e 2 a 4 nas fungiformes. Essa daqui é a filiforme, é aquela lá que não tem botão. No total, então, a gente chega a ter de 3 a 10 mil botões gustativos na boca. Isso está relacionado com a sua capacidade de sentir gostos, mas não é uma relação direta, não é uma coisa, eu tenho tantas papilas e tantos botões, então eu vou sentir igual. Existe muita diferença entre gostos também. Então, uma pessoa que sente muito bem o amargo, pode sentir muito mal o doce, ou, enfim, qualquer conformação, qualquer combinação dos gostos, você pode sentir mais ou menos, inclusive, a gente vai falar também de gostos que você não sente, etc e tal. Essa aqui é a imagenzinha do botão gustativo. Ele tem 4 tipos de célula. Tem 4 tipos de células, entre 30 e 50 células gustatórias em cada botão. Então, essa imagem aqui, ela não corresponde muito bem, você tem que pensar que tem 30 a 50 aqui, na verdade. Aqui é a parte, a língua, a pele da língua, e aí ficam esses pelinhos para fora, nesses pelinhos aqui é onde ficam os receptores que a gente vai falar logo em seguida. O tipo 1, sei lá, até ano retrasado, todo mundo falava, ou pressupunha, era uma suposição, de que ele sentia o salgado. Aí hoje a gente já descartou isso, então, na verdade, a gente não sabe para que serve a tipo 1, supõe-se que seja suporte, seja uma célula basal que está ali só para ajudar as outras. Então, hoje a gente sabe que na célula tipo 2, a gente sente doce, amargo, umami e salgado. Não é a mesma célula. Cada célula dessa só pode sentir um gosto, porque, de novo, como eu comentei, é a célula que define o gosto. Se você trocar o receptor dessa célula, por exemplo, você colocar o receptor, fazer um hackeamento genético, colocar o receptor de amargo na célula de doce, o caminho vai ser de doce, o rato vai sentir doce. Fizeram isso com ratos, basicamente toda essa ciência, ela vem de fazer isso com os ratos, os coitados, que é fazer rato KO, que é fazer manipulação genética no rato, para saber o que acontece. Então, colocaram o receptor de amargo na célula de doce, e os ratos, eles ficaram viciados em água amarga, porque eles estavam sentindo doce. A tipo 3, ela sente ácido, e a princípio só isso. E a célula 4, que fica aqui embaixo, seriam células tronco, supõe-se. Elas renovariam as células 1, 2 e 3 a cada 1, 2 semanas, e é por isso que demora 1, 2 semanas para se recuperar de quando você queima a sua língua. E aí, aqui embaixo, tem o nervo, que vai levar essa informação, esse impulso elétrico, para o cérebro. A saliva não é inerte. Mesmo esse novo gosto graxoso, que é gordura, que são ácidos graxos, você só vai sentir se esses ácidos graxos estiverem dissolvidos na saliva. A saliva, ela tem muita coisa ali, ela tem soja, ela tem
ela tem substância que gera a sensação de umami, glutamato monossódico. Ela tem bicarbonato de sódio, então ela acaba neutralizando ligeiramente os ácidos. Ela tem as proteínas que geram lubricidade, e elas têm proteínas também que fazem com que ela emulsifique em gordura. Então, a saliva é extremamente importante para a sensação e também para a deglutição. A saliva é o bicho, a saliva é muito importante. Então, se você tiver com a boca seca, você não vai sentir gosto, porque o gosto você só vai sentir se estiver dissolvido. Receptores. Bom, como vocês podem ver, é uma bagunça, tem milhões de receptores. Até eu vi um livro de 2010 que falava de 13 receptores, e eu falei, ai, tadinho, antes fossem 13. Ainda estão descobrindo, a gente não sabe, eu vou passar rápido, porque também é muito específico, eu acho. Mas vamos lá. No salgado, a gente sabe que existe esse receptor, o ENAC, ele é um canal iônico. Desculpa. Os receptores, existem dois tipos de receptores, os canais iônicos e a proteína G. A gente vai ver como funciona cada um deles. Vou mostrar agora. Não vou mostrar agora, depois eu mostro. Tem esses dois tipos, então. Um é uma proteína receptora, o outro é um canal iônico. O salgado, simplesmente, ele deixa entrar os íons de H+, e a gente sabe que existem outros, porque se você tira esse canal iônico dos ratinhos lá, você manipula geneticamente, tira esses ratinhos, eles continuam sentindo salgado. Então, a gente sabe que tem mais, a gente só não sabe qual é. Ácido. Até ano passado, todo mundo dizia, de pé junto, que o receptor era esse daqui, o PKD2L1, mas ano passado descobriram que não, nada a ver, PKD não é o receptor. Todas as células de PKD, elas também expressam o OTOP1, e por isso foi uma falsa correlação, né? Como todas as células que expressam o PKD sentem acidez, a gente fez a ligação e falou, bom, então é o PKD, mas na verdade é o OTOP, isso agora saiu na Nature, está comprovado de que o OTOP é o que gera a sensação de acidez. Mas, por exemplo, como eu falei, a carbonatação, as células que são a PKD2L1 também expressam o CAR4, que é o que sente o gás carbônico, que acaba gerando também a sensação de acidez. Existe mais um outro receptor, mais um outro canal iônico que pode estar relacionado também à acidez. Graxoso é um sentido curioso, porque ele tem tanto canais iônicos, esses dois aqui, quanto proteínas Gs. Cada um desses receptores, tanto canal iônico quanto as proteínas Gs, sentem ácidos graxos diferentes, com diferentes tamanhos, diferentes terminações. Se alguém quiser ver a lista, é só entrar aqui no MATS 2011, ele tem uma lista certinha de qual canal e qual proteína sente qual ácido graxo. O umami foi descoberto em 2001 e foi 100 anos depois do Ikeda já falar do umami, descobriu sim, realmente o umami é um gosto. Então, em 2001, que se comprovou cientificamente que o umami era um gosto, então é uma coisa bem recente, não fique triste se você não sabe o que é o umami. E ele tem dois receptores, T1R1, T1R3. Ele divide o R3 com doce. Então, na verdade, as substâncias que são umamis, elas também são doces. E como o monossódio, o glutamato monossódico, ele também tem um sódio, ele também tem sal, o glutamato ele é salgado, doce e umami ao mesmo tempo. Então, é mais difícil você perceber. Se der tempo, a gente vai falar um pouco sobre a percepção do umami, e aí vocês vão ver que é uma bagunça também. Parece que temos mais um outro receptor envolvido, e temos mais esses dois aqui, que eu vou falar no próximo slide, que eles perceberiam as outras duas substâncias que também podem gerar ou potencializam a sensação de umami. Doce é o T1R2 e o T1R3, como eu falei, ele divide o R3 com o umami, e talvez o TPR-M5, novamente. Esses dois primeiros são certeza, o último aparentemente serve só para sentir a estévia. É isso, a gente tem um receptor para sentir a estévia, que seria esse TPR-M5. Amargo T2R infinito. Nós temos, entre os mamíferos, são 100 receptores,
100 receptores de amargo. Os humanos têm 25, os ratos têm 35, mais ou menos. E cada receptor percebe de 1 a 50 substâncias. Então, são aí potencialmente centenas ou milhares de substâncias amargas que a gente sente. O graxoso, já falei, tem uns desenhos aqui. Como eu falei, antes, até ano passado, a gente considerava que esse daqui era o receptor da acidez, mas caiu. Já era. Ok, taste-stands. Não existe uma tradução, suporia aí que são gustorantes, são as substâncias que geram o gosto naquele receptor. No salgado, o que faz a gente sentir salgado? Sódio, com certeza. A gente sabe que esses dois, eles geram a sensação de salgado, mas a gente não sabe o canal iônico que eles passam, como eles fazem isso. Então, assim, está em aberto. A princípio, só temos certeza do sódio, mas o potássio e o cloreto também, provavelmente, geram sensação de salgado. Ácido, a princípio, que a gente sabe, seria o H+, e talvez o CO2. Doce, extremidades redutoras de açúcares. Então, não é açúcar, mas é extremidade redutora de açúcar. Quanto menor o açúcar, vamos dizer que cada molécula de açúcar tem uma extremidade redutora. Então, quanto menor for o açúcar, mais capacidade de dulçor ele tem. Então, a frutose e a glicose vai ser mais doce do que a sacarose, por exemplo. E proteínas também. Então, a stevia, por exemplo, ou, enfim, todos os adoçantes que não são carboidratos, não tem caloria, eles são proteínas que geram a sensação de doce. Amargo, centenas de substâncias, como eu falei, a gente tem 25, podem ser de 1 a 25 substâncias. Umami. O umami tem o glutamato monossódico, mas também tem o IMP e o GMP, que, a princípio, eles só aumentam a sensação do monossódio, porque se você pegar só o MP e o GMP, você provavelmente não vai sentir o gosto umami. Mas quando você coloca junto com o glutamato, você sente pode, umami. Estava aqui procurando o nome. Um é monofosfato inosinato disódico, o outro é monosfosfato guanilato disódico. Untuoso, ácidos graxos em geral, quem quiser a lista de novo, vai no Matos 2011. Aqui, então, como é um receptor? Eu peguei essa imagem do olfato, porque eu não achei uma melhor de investigação, mas é a mesma coisa, é o mesmo tipo de proteína. Então, ao invés de odorante, é um gustorante. Temos aqui a proteína G, ela sempre tem 7 voltinhas, fica aqui essa bolinha na ponta, quando o odorante, ou quando o gustorante cai ali, ele solta essa bolinha, se liga com o adenilciclase, gasta energia, abre a portinha para entrar sódio. A célula, normalmente, ela está negativamente carregada. Quando você estimula ela, ela despolariza, ela fica neutra, e isso gera um impulso nervoso que vai ser levado adiante, vai ser levado pelo nervo. Então, vejamos os nervos. O gosto, a princípio, ele passa por 3 nervos, o tímpano facial, o glossofaríngeo e o vago. Por isso, ele é um sentido bastante robusto. É difícil você perder todo o sentido do gosto. E é diferente de, por exemplo, perder o sentido do olfato, que é uma coisa muito comum. Chega a ser até 4 vezes mais comum você perder o olfato do que você perder a gustação, porque passa por um nervo só, o nervo olfativo. É um sentido resistente. O trigerminal é o seguinte, o trigerminal, na verdade, eles consideram um nervo somatosensorial, então, a princípio, ele faz a percepção do tato. Mas, por exemplo, o acidez e o umami, ele tem uma dimensão tátil, você sente por tato também, e aí existe essa dúvida de que talvez seja tato, talvez seja gosto, às vezes, de repente, está passando um gosto ali e a gente está achando que é tato, porque a gente diz que o trigerminal é de tato, mas não na natureza em si, a evolução não falou, esse nervo vai ser de tato, então não vai passar gosto aqui, pode ser que gosto esteja passando no trigerminal também, então é uma possibilidade. Tronco e tálamo, não se sabe o que acontece, a princípio,
o tálamo, provavelmente ele tem uma função todos os sentidos, exceto o olfato, ele passa pelo tálamo. O olfato provavelmente tem uma função de modular o estímulo. Então, o estímulo vem de fora e antes de entrar no cérebro, ele passa no tálamo para, não sei, converter, fazer alguma coisa ali que faça com que ele seja lido ou que ele entre no cérebro da maneira como ele deva entrar. O tálamo também, aparentemente, faz a ligação entre os sentidos. Então, quando você come e você sente o olfato, você sente o gosto, pode ser que o tálamo esteja envolvido na união desses dois sentidos. Áreas específicas no córtex. Depois do tálamo, ele vai para o córtex gustatório, e a preferência vem no córtex. Tem uma imagem do córtex. De novo, não levem essa imagem muito a sério. Eu peguei mais para vocês terem uma ideia, fica no lado direito, na parte orbitofrontal, e a princípio existem regiões específicas para cada gosto, mas isso varia de qual substância você está usando, de quem é a pessoa, isso varia muito, então isso aqui é só uma ilustração para vocês terem uma ideia de mais ou menos como funcionaria, mas ainda não se sabe exatamente como funciona, tá bom? Para que serve gosto? Se você pegar os livros mais antigos, eles vão falar isso aqui. Ácido, evite, fermentou, amargo, foge, veneno. O doce, coma, energia, salgado, coma, íons. Mas é uma visão muito simplista da questão. Porque, por exemplo, ácido pode ser que você goste de ácido. Tem ácido que é gostoso. Doce, como energia, tem muito açúcar que não é doce, o amido, por exemplo, e tem muita proteína que não é carboidrato que é doce. Umami também tem. Umami, em tese, seria coma proteína, mas alimentos proteicos não necessariamente são umamis, e alimentos umamentos não necessariamente são proteicos. Então, assim, talvez, no plano geral da evolução, faça algum sentido isso, mas a partir do momento que a preferência, ela depende do contexto, depende da substância, depende da intensidade, eu prefiro uma ideia... olha só, deixa eu mais um. Eu prefiro uma ideia mais antiga do para que serve o gosto. O Brillat Savarin, em 1825, ele escreveu que o Criador, ao obrigar o homem a comer para viver, ele convida pelo apetite e recompensa pelo prazer. O Brillat, ele dizia que a gente perde as substâncias, enfim, por evaporação, por consumo de energia, e a gente precisa recuperar essa matéria que a gente perde. Então, ele diz que a gente precisa comer para recuperar isso, e a gente é convidado pelo apetite, recompensado pelo prazer. Mais recentemente, esse é do Matz e Popkin, 2009, ele diz que os sentidos servem à homeostase. Para mim faz mais sentido, porque nós temos receptores em todo o corpo. O que é a homeostase? É a manutenção do status quo do corpo, é a sobrevivência. Então, por exemplo, se a gente volta para salgado, coma íons. Honestamente, a ideia do sal em si é uma coisa moderna, não faz parte, colocar sal na comida não faz parte da evolução da humanidade, dos milhares de anos da humanidade. Agora, por exemplo, a água do mar, ela sempre esteve lá. E a gente não beber água do mar é extremamente importante para a gente não se desidratar. Se a gente beber água do mar, a gente vai morrer desidratado. Então, para mim, o salgado, evolutivamente, faria muito mais sentido se fosse uma coisa reversível, na verdade, uma coisa que não beba água do mar porque é muito sal, e não coma porque tem íons. Então, para mim, faz mais sentido que seja uma questão de servir a homeostase, ou seja, tanto que, por exemplo, a questão do cálcio. A gente sente o gosto de cálcio quando a gente precisa de cálcio. Quando a gente não precisa de cálcio, a gente não sente. Se for muito doce, muito amargo, enfim, ou se for alguma coisa harmônica, você vai sentir prazer. Se não for harmônico, você não vai sentir prazer. Se você estiver precisando, você vai sentir prazer. Se você não estiver precisando, você não vai sentir a mesma intensidade de prazer. Então, para mim, faz mais sentido que seja uma questão de homeostase do que essa coisa, ácido é ruim, amargo é ruim, doce é bom, salgado é bom. Então, eu diria que há uma explicação mais bonita para que serve o gosto. Consumo frequente diminui a sensibilidade, aumenta o consumo. No Brasil, por exemplo, existe uma boa correlação entre sensibilidade a sal e hipertensão. Então, as pessoas hipertensas, normalmente elas
Consomem mais, elas sentem menos, consomem mais, e acabam hipertensas. Então, existe essa correlação entre consumo, sensibilidade e mais consumo ainda. Um dos motivos disso é a fadiga sináptica. Os neurônios muito estimulados, eles se cansam, eles ficam despolarizando muito, 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 e eles se cansam de despolarizar, porque desgasta. Então, o mesmo estímulo, ele vai gerando respostas menores, isso não vale para a picância, tá? Mas, no geral, ele vale isso. Quanto mais repetido, menor a intensidade de resposta. Outro motivo é a adaptação. Os sentidos se acostumam e passam a ignorar o estímulo. Aqui eu fiz uma adaptação de um gráficozinho que era, na verdade, de olfato, porque acontece em todos os sentidos a adaptação. Se você pegar só o café, as pessoas vão avaliar aqui, ó, tem isso daqui de amargor e tem isso de doçura. Se pegar só o açúcar, finge que tem algum amargor aí, e isso de doçura. Se você pegar o café com açúcar, as pessoas vão avaliar isso. Tem isso de amargor, eu estou sentindo isso daqui de doçura. Se, primeiro, você só comer açúcar puro e tomar essa mistura, vai acontecer o quê? Você vai sentir mais o amargor e menos a doçura. Se você tomar café puro e depois tomar a mistura de café com açúcar, você vai sentir essa mistura assim, vai sentir menos amargor e mais doçura do que quando você toma a mistura direto. Então, o que acontece é uma adaptação, é um acostumar. Por exemplo, quando você entra num ambiente que tem um cheiro, no começo você vai sentir esse cheiro e depois você para de sentir esse cheiro. O que aconteceu foi adaptação. Você, por exemplo, está sentado, você não está sentindo a sua bunda na cadeira, mas agora que eu falei, você lembrou dela e você está percebendo. Mas você esquece que a sua bunda está ali na cadeira porque você se adaptou. A hora que você levantar, o seu corpo vai falar de novo, opa, mudou. E vai te gerar uma mensagem de que isso está mudando. Isso é adaptação, é quando você passa a ignorar, você esquece aquele estímulo. Isso acontece com os gostos também, acaba alterando as interações entre eles, como eu mostrei aqui, dependendo do que você tinha comido antes, você vai sentir diferente a mistura. Isso também quer dizer que o gosto muda com o tempo, distribuição e intensidade. A gente vai falar agora de intensidade. Isso aqui isso daqui é antigo, na verdade, é um modelo teórico, isso aqui é o que se achava que ia ser, isso aqui é o que é. Então, como vocês podem ver, o modelo teórico funciona muito bem. Por que que os gostos, ele funciona em log? Porque é uma reação com catalisador, então, como qualquer outra reação com catalisador, ele vai funcionar em log. Bom, uma coisa que é interessante de ver é como existe uma zona maior de sensibilidade e tem umas zonas menores de sensibilidade antes e depois. Então, a partir de um certo nível, de uma certa concentração de açúcar, nesse caso aqui, você para de sentir a diferença a partir de um nível muito alto de concentração de açúcar, você novamente para de sentir a diferença entre a concentração de açúcar. Nós temos aí um limite de maior sensibilidade, isso para todos os sentidos. Como a gente percebe a intensidade? Os nervos, eles só têm duas possibilidades, ou eles estão passando estímulo, ou eles não estão passando. Mas como você diferencia um gosto forte de um gosto fraco? Pelo número de sensores ativados. Então, por exemplo, aqui eu peguei um exemplo do tato, porque, enfim, é mais fácil de compreender, mas é a mesma coisa na língua com os sabores, ou com os gostos. Se só um receptor, só um nervo foi ativado, vai gerar uma resposta. Se 2, 3 ou 4, vai gerando uma resposta maior. Então, distribuição importa. Por exemplo, você vai sentir mais salgado um sal refinado do que um sal grosso, por exemplo, porque ele vai ativar mais receptores. A diversidade dos sensores também influencia. Então, se são sensores de tipos diferentes, você vai sentir mais ou menos. Por exemplo, se você pegar o açúcar, que tem dois receptores, se você ativar só um, você sente uma certa quantidade. Se você ativar dois, você acumula esses dois estímulos. E aí, a outra forma do corpo gerar intensidade nos disparos é o número de disparo. Então, como ele não tem como gerar um disparo mais forte, o que ele faz é gerar disparos mais rápidos. Isso quer dizer que a intensidade é maior.
Então, se você pegar aqui, esse daqui é o número de impulsos por tempo, e esse daqui é a intensidade percebida. Então, quanto mais impulsos dentro do mesmo tempo, mais intenso é aquele estímulo. Limiares. Se você pegar os livros antigos, eles vão falar, a gente sente mais os gostos ruins e a gente sente menos os gostos bons. Então, o sal e o sacarose, que seriam positivos, a gente tem uma sensibilidade menor, e a quinina e o ácido clorídrico, por exemplo, que são negativos, a gente tem uma sensibilidade maior. Mas, gente, isso não tem nada a ver. Você pega glutamato, que em tese o umami é uma coisa boa, ele também tem uma sensibilidade baixa. Você pega o ácido cítrico ao invés do ácido clorídrico, pronto, a sensibilidade ela é baixa também, porque o ácido clorídrico é super forte. Você pega a cafeína, em vez da quinina, a sensibilidade é baixa também. Então, eles usam essas substâncias, que são as substâncias que a gente usa como padrão para avaliar, por exemplo, se uma pessoa sente ou não o sentido, mas essa divisão de o que é bom é menos sensível, o que é ruim a gente é mais sensível porque a gente precisa jogar fora. Aí eu volto para a questão da homeostase. O importante é a homeostase e não se existe um sabor bom e um sabor ruim. Sacarina, que é um adoçante, também a gente é super sensível, tanto que em vez de colocar 2 colheres de açúcar, você coloca 2 gotinhas só. Não taster, hipotaster, super tasters. O umami tem pelo menos aí 33% das pessoas que não são capazes de distinguir uma solução de monossódio, de glutamato monossódico e de sal. Nós temos os casos clássicos de non-tasters, que é desse receptor de amargo, o T2R38. Ele percebe o amargor de brócolis, de álcool, de wasabi. E eu, por exemplo, eu acho que eu sou um non-taster, ou pelo menos eu sou um hipotaster, porque eu nunca achei brócolis amargo. Para mim, brócolis não é amargo, nem álcool. Então, eu sou ou hipotaster ou non-taster. Eu não sinto muito o amargor nessas substâncias. 1/3 das pessoas são non-tasters ou hipotasters, ou sentem. E aqui nós temos a distribuição. O próprio é menos bonitinho, mas o PTC é muito bonitinho. Aqui está 1/3 que não sente, ou que sente muito pouco dessa substância, e aqui estão as pessoas que sentem. E aí nós temos os super tasters. Os super tasters, eles sentem com muita intensidade. Meu orientador, por exemplo, ele é super taster de T2R38, então para ele tudo é muito amargo. E, enfim, as pessoas têm muita variação na sensibilidade dos gostos, que foi o que eu falei lá no começo. Às vezes você pode ser um super sensível para doce e você é um péssimo sensível para amargor, ou vice-versa, e etc. A gente sabe que é uma questão mendeliana, então é genético. Está relacionado com o alcoolismo. As pessoas que sentem menos o amargor do álcool têm mais propensão para serem alcoólatras, porque eles vão sentir o álcool mais doce. Existe a questão da segurança alimentar versus segurança dos alimentos. Segurança alimentar é quando você come o suficiente. E segurança dos alimentos é quando o alimento que você come é seguro. Quando você não sente, você come mais. Quando você come mais, você tem uma segurança alimentar maior e uma segurança dos alimentos menor. Ou seja, você vai correr mais riscos. Porque, a princípio, isso daqui, ele sente veneno. Então, você vai comer uma coisa que possivelmente está envenenada, porque você não vai perceber. Isso é bom porque você vai comer mais. Então, se estiver faltando comida, você vai comer mais. Agora, se não estiver faltando comida, isso é ruim, porque você corre o risco de se envenenar. Interações, pode ser central ou periférica. A central é quando acontece no cérebro ou no nervo, e a periférica é quando acontece no receptor, na língua. Depende da concentração e do estimulante usado, depende muito. Então, às vezes, uma coisa inibe com ácido cítrico, mas não inibe com ácido clorídrico. Uma coisa inibe com o amargor do brócolis, mas não com o amargor do jiló. Depende muito da concentração também. Aqui, umas regras gerais, mas, novamente, depende da concentração e do estimulante. Ácidos e salgados se intensificam. Salgado, doce e umami podem suprimir o amargor. Muito amargor pode suprimir o doce. Doce suprimir a acidez. Acidez e amargor são imprevisíveis.
Umami suprime doce em concentrações medianas. Para terminar, eu vou falar um pouco só sobre gostos e aromas, a aula, na verdade, é sobre o gosto, mas como a gente integra os dois, eu vou só comentar aqui como funciona mais ou menos essa integração. Aromas e gostos congruentes se estimulam. Então, quando a gente coloca sal, a comida fica mais gostosa, não fica? Parece que você sente mais o sabor das coisas. Você sente mais, porque quando você aumenta a percepção do salgado, você aumenta a intensidade do gosto, o nosso cérebro, ele aumenta a intensidade do aroma. Você sente mais o aroma quando ele tem um gosto congruente. Isso é normalmente só com congruente. Se você colocar sal em alguma coisa que normalmente é doce, a princípio, você não aumentaria a sensação do aroma, porque não são congruentes. Mas hoje em dia a gente tem misturado tanto, né, o caramelo salgado, bababá, que acaba minando isso, porque é uma questão de costume, uma questão de consumo. Sobreposição e mais neurônios ativados. O que acontece, então, é que primeiro, sobrepõe, e dois, a soma desses dois estímulos é maior do que... os dois estímulos juntos, eles estimulam mais do que os dois separados sozinhos. Aroma pode ter colaterais do gosto, ou seja, se você sentir o cheiro da baunilha, você vai sentir o gosto doce. Mas o inverso não acontece. Você comer açúcar, você não vai lembrar, ou você não vai sentir o gosto da baunilha. Mas mais específico, como eu comentei, se você sentir o aroma da baunilha e colocar açúcar, você vai sentir a baunilha mais forte. Uma única exposição é capaz já de criar relação. O efeito é central, ocorre no neocórtex. Atenção e treinamento podem cancelar o efeito. Então, se você está prestando atenção e treina isso, mesmo que você sinta a baunilha e o açúcar ao mesmo tempo, se você parar, prestar atenção e treinar, você vai ser capaz de distinguir uma coisa da outra. Então, para terminar, o que acontece com o soufflé dentro da boca? Agora a gente tem alguma ideia, não é mesmo? Bom, tem as referências aqui. A princípio, eu vou mandar esses slides para vocês, se vocês quiserem. E eu abro para perguntas. Queremos, né? Abro para perguntas e outras coisas. Desculpa, eu não faço a mínima ideia do que estava acontecendo nisso. Por que esse mapa fake da língua é tão celebrado até hoje? Cara, não faço ideia, eu não sei por que é celebrado. Eu só diria que continua sendo celebrado, continua aí. Talvez porque ainda não criaram alguma outra, algum substituto, né? Porque, como eu falei, eu não achei nenhuma pesquisa mais recente e confiável de como é que a gente distribui os gostos da língua. Que, na verdade, é uma questão de não existe uma distribuição lógica, ou para cada pessoa sente de uma forma diferente. Eu imagino que seja por isso que não existe um substituto, e aí, se não existe um substituto, as pessoas continuam reproduzindo esse mapa mentiroso aí. Você disse que o amargor inibe o doce, acho. Isso não é porque eles são opostos? Não, não é. A inibição acontece, é uma inibição central, ela não é periférica, a inibição acontece no nervo, porque isso é engraçado, na verdade eles estão competindo pela sua atenção. Existem interações que acontecem na célula, por exemplo, ácido e salgado, mas o doce e o amargor é no nervo, é na transmissão. Tem um canal para transmitir para o cérebro, um dos dois vai ter que ficar com esse espaço para transmitir a informação. Então, no café com açúcar, por exemplo, eles não se cancelam, as substâncias continuam ali, o amargor está lá, o açúcar está lá, é na sua transmissão do que você está sentindo que isso muda. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Podem falar também, mandar, escrever, blá, blá, blá. Que bom. Se quiserem ficar, a gente pode falar mais sobre outras coisas. Se não, encerramos por aqui.
Como eu defino o umami? Vamos lá. Bom, umami é um gosto é uma sensação, é uma sensação, e é isso, o umami é um gosto, é uma sensação. A sensação ela é causada por fragmentos de proteína, são aminoácidos, ou fragmentos de aminoácidos que geram essa sensação. A sensação, no fundo, ela é determinada pela célula, então se a célula exprime esse gosto, ele vai gerar esse gosto no córtex. É difícil você definir, porque é uma sensação, é basicamente isso, né? Assim como o salgado é uma sensação. A gente pode falar no que gera, como gera, mas não exatamente no que é, porque o que é um gosto, é uma sensação. É verdade, a gente podia falar um pouco mais sobre o umami, né? Como eu comentei ali, a gente tem cerca de 3% das pessoas que não sentem umami. Isso, na verdade, quer dizer que, mesmo numa concentração relativamente alta, ela não consegue diferenciar de água. Isso é o que a gente chama de non-taster, ela não percebe, para ela aquilo é água. E existe o hipotaste, que aí é 25% das pessoas, 27%. Isso entre os caucasianos, porque, novamente, para você pesquisar isso, você precisa dar a substância para todo mundo, ver se está sentindo, consegue diferenciar a água e a substância. Não dá para fazer isso com o mundo todo para saber exatamente qual a quantidade. Isso varia muito de cultura para cultura, varia de pessoa para pessoa. Então, a gente tem só uma ideia, mais ou menos, do que é, e não um dado certo. Essas pessoas, esses 27% que são hipotasters, elas não conseguem diferenciar o umami, ou melhor, o glutamato de sódio, uma solução de glutamato de sódio, de uma solução de sal. Então, na verdade, o que acontece é, como o glutamato de sódio, ele tem um sódio, então ele também é salgado, e ele também é doce, a pessoa provavelmente só está sentindo salgado. Então, ela consegue diferenciar a solução de glutamato de sódio de água, porque ela está sentindo o sal no glutamato de sódio, mas ela não consegue distinguir sal de glutamato de sódio. Então, para mim, ela não sente umami. Como a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, pode ser que ela esteja sentindo, mas é muito baixo, blá, blá, a gente fala que ela é meio hipertensa, ela não consegue diferenciar de uma solução de água com sal. E aí, se você pegar as pessoas que são 5% lá, que não sentem, não conseguem diferenciar uma solução de glutamato de água pura, é o mesmo número de pessoas que não sentem o salgado. Então, existem aí 3%, 4% de pessoas que não sentem gostos ou não sentem um dos gostos. E aí, então, na verdade, essas pessoas, elas não sentem nenhum salgado, então por isso que elas não diferenciam glutamato de água. Então, uma boa quantidade de pessoas, na verdade, 1/3 da população, talvez, não sente umami. Então, se você não sabe o que é umami, provavelmente você não sente, nunca vai sentir o que é umami. Você quer saber se você sente umami? Claro, glutamato de sódio. Pega lá o Ajinomoto e vê se você consegue sentir alguma coisa que você acha que parece ser diferente de salgado e de doce. Outras coisas que são umami, queijo parmegiano, não parmesão, aqueles de saquinho chacheleto, mas tem que ser um parmesão bom. Pode ser um parmegiano reggiano de verdade, da Itália, ou então a Har, no Rio Grande do Sul, faz um bom um parmegiano que é bem o momento. E a Poleng da Argentina também faz um bom parmegiano, que é bem o momento, e você vai poder testar para ver se você sente umami, descobre o que é esse umami aí. Shoyu, normalmente o shoyu comum, ele só é salgado, é um salgadão. Mas se for um shoyu melhorzinho, você vai sentir umami também. Ou molho de peixe é umami, com certeza. Na relação dos gostos, então, dependendo, podemos brincar, tipo, usando baunilha em algo salgado e hortelã em algo quente. Sim, claro, você pode brincar e provavelmente não vai dar bom. Porque a gente não gosta a gente, no geral, não gosta de ser surpreendido. Tudo que é, em geral, congruente é uma coisa boa. Quando você pega um aroma que normalmente é associado a doce com doce, a gente faz a união e a gente sente mais esses sabores e a gente gosta mais desse sabor. Agora, quando existe uma incongruência, normalmente o resultado é você ter aversão. Normalmente é aversão. Você pode brincar, mas
o mais provável é que gere aversão. Perdi uma parte da apresentação, poderíamos... talvez, a princípio, sim, eu ainda não sei. Vou dar uma olhada se eu vou conseguir disponibilizar isso. Se eu pôr Ajinomoto na água, consigo ver o que é umami ou ele tem outros gostos juntos? Bom, imagino que já tenha respondido. Tchau, Luísa. Sim, falamos depois. Umami, no final das contas, é uma constatação pessoal. Como assim? Não, o gosto, em tese, ele é o mesmo para todo mundo que sente ele. Quem vai sentir e quão intenso vai sentir, isso varia enormemente entre pessoas. Provavelmente também existem pessoas que são super tasters de umami, então eles são super sensíveis ao umami, e existem pessoas que, um terço da população, que não consegue diferenciar de sal, por exemplo. A questão do treinamento importa também, porque dentro desse um terço, existe a pergunta, mas eles não sentem umami ou eles não sabem que o que eles estão sentindo é umami? A princípio, a pergunta não seria desfeita porque ele não consegue diferenciar entre sal, mas pode ser que às vezes ele sinta, ele só não sabe o que é. As taxas de pessoas que sentem umami são maiores na Ásia, por exemplo. E aí existe o ovo e a galinha, né? As pessoas na Ásia, elas sentem mais umami, porque elas culturalmente já falam de umami há mais de 100 anos, e elas comem alimentos umamis mais frequentemente do que nós, ou elas comem alimentos mais frequentes porque elas sentem mais umami. Então, a gente não sabe. A gente sabe que as pessoas na Ásia têm maior capacidade de perceber e de definir, de dizer, estou sentindo umami, do que as pessoas ocidentais. Pode ser porque elas geneticamente são melhores em sentir, pode ser que elas só têm mais treinamento, conhecimento, então elas acabam sentindo mais. Se fizer um molho de tomate com molho de soja e com parmegiana, vai aumentar o umami ou não? Sim, vai aumentar. Se você fizer um molho de tomate, cozer lentamente e assar ele antes, isso aumenta a quantidade de aminoácidos livres, que é o que gera a sensação de umami. Não é a proteína, não é o tomate, mas os ácidos graxos que estão ali. Os aminoácidos, desculpa. Então, sim, o molho de soja, se ele tiver aminoácido livre, vai aumentar a sensação de umami, o parmegiano também. Não tem estudo sobre correlação entre sentir os gostos, hipotética, e o consumo regular dos alimentos, né? Existe, por exemplo, estudos de se diabetes está relacionado a sentir mais doce, por exemplo, porque se a pessoa sentir mais... Bom, se a diabetes está relacionada a sentir menos doce, porque se a pessoa sente menos o doce, ela vai comer mais doce para conseguir sentir. Na diabetes não existe, mas como eu falei, por exemplo, no sal existe. Os brasileiros, eles sentem menos sal do que outras culturas, pode ser ou porque eles geneticamente sentem menos e aí eles aumentam a quantidade, ou porque eles aumentam a quantidade e acabam sentindo menos, e aí aumenta a quantidade num ciclo vicioso. Então, existe relação, sim, entre você sentir o gosto e não, ou comer ou não comer. Como eu falei também, a expressão do 38, do T2R38, que detecta o amargor do alcoolismo, está relacionado ao alcoolismo. Se você sente esse amargor, você tem menos propensão a ser alcoólatra. Se você não sente o amargor do álcool, tem a propensão de você beber mais. Tinha mais. Por exemplo, conforme a exposição, desenvolvimento do gosto é mais apurado ou menos apurado. Sim, exposição faz com que você seja capaz de perceber mais ou menos um gosto, por exemplo. Parece que seja... Sim, a gente nasce com os caminhos prontos. O nosso cérebro ele tem os caminhos pré-estabelecidos, mas eles não existem enquanto você não sentir. Por que bebê é um bobão? Ele não consegue fazer nada, não fala nada, porque os caminhos, eles ainda não foram criados. Então, quando um bebê sente alguma coisa, existe um caminho pré-determinado, mas é muito difuso. Então, o que ele sente são coisas muito abstratas. Por isso que ele parece idiota, porque é tudo muito difuso, não tem os caminhos certinhos ainda delimitados. Conforme a gente vai sentindo,
tendo aquele estímulo, a gente vai criando os caminhos neurais que vão fazer com que, por exemplo, o nosso córtex gustativo, ele se divida entre ácido, divida entre doce, amargo e umami, bababá, e aí toda vez que você sente, o impulso vai percorrer esse mesmo caminho neural. Então, por exemplo, e aí, novamente, como o bebê, ele tem uma predisposição, tipo, as áreas, elas já são meio que pré-definidas, mas ainda não está definido, então, quando ele come alguma coisa ácida, acaba acendendo tudo meio difuso. E aí, conforme ele vai sempre bebendo alguma coisa ácida, ele acaba criando um caminho específico para a acidez, por exemplo. Uma coisa muito legal, por exemplo, de cross-modalidade, é que além de existir esses caminhos com predisposições para gostos, a gente tem caminhos entre gostos. Então, por exemplo, existe uma ligação entre audição e visão, por exemplo. Quando você ouve um som e vê alguma coisa, cria um caminho neural entre esses dois estímulos. E aí eles pegaram, por exemplo, o cego, e eles descobriram que o cego, ele tem o córtex visual dele, a princípio, não é usado, mas ele está ali. O que acontece é que a audição invade o córtex gustativo através desses caminhos pré-estabelecidos de ligação entre o córtex auditivo e o córtex visual, e acaba colonizando esse córtex visual. Mas ele não coloniza como uma folha em branco, ele faz a partir das ligações que já existem e que existiriam mesmo se a pessoa não fosse cega. Então, se você relaciona barulho de chuva com a imagem da chuva caindo, quando o cego ele ouve a chuva, a audição vai colonizar a visão através dessas ligações que já existem, e que são os mesmos caminhos que a gente que enxerga faz também. Uma coisa bem interessante, bem interessante. Certo. Estamos bem? Mais alguma pergunta? Não? Encerramos por aqui. Ok, então, muito bem. Obrigado a todo mundo por participar.